Oi, eu sou a Rafaela, aluna do nono período de Direito da Faculdade Senac UNAI. Eu estou aqui para falar um pouco sobre direito tributário e o nosso tema é as limitações constitucionais do poder de tributar. Então, a Constituição Federal de 1988, ela prescreveu inúmeros princípios tributários, visando a preservação do regime político adotado, a preservação da economia, respeito aos direitos fundamentais e a preservação de direitos espirituais. Os princípios que estão expressos e implícitos no regime federativo e os direitos e garantias fundamentais, eles formam como se fosse um escudo de proteção dos contribuintes, atuando como freios que limitam o poder de tributação do Estado. Por isso, eles são conhecidos como limitações ao poder de tributar. Os princípios se distinguem das regras quando expressos na Constituição. Eles apresentam normas de grande importância, eles situam-se em posição acentuada dentro do ordenamento jurídico, mantendo-se acima das normas gerais, que têm a função de direcionar e unificar. O princípio, tem como conceito o alicerce de um sistema, a fonte, a origem do sistema, e eu vou exemplificar alguns princípios constitucionais. O princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária ele é de origem política. Ele está ligado à luta dos povos contra a tributação não consentida. Ele está presente desde a Idade Média, mas ele não se resume apenas à luta contra a tributação não consentida. Atualmente, ele preside a política de incentivos fiscais, a concessão e a revogação da isenção, da remissão e da anistia. O princípio da anterioridade e da non-legitimidade. Esse princípio está inserido no artigo 150 da Constituição Federal de 1988 e nele está escrito que é vedado à União, os estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, no mês do exercício financeiro em que há sido publicada a lei e antes de decorridos 90 dias da data em que há sido publicada a lei. Da isonomia tributária. Esse princípio ele decorre da igualdade de todos perante a lei, o princípio do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ele veda o tratamento jurídico diferenciado, ele impede a discriminação tributária. E o princípio da capacidade contributiva, que ele tem caráter programático, princípio da vedação dos efeitos confiscatórios. Prescreve o artigo 150, seu inciso 4º da Constituição Federal de 1988, que é vedado utilizar tributo com poder de confisco. Tributos confiscatórios são aqueles que absorvem todo o valor da propriedade, aniquilam a empresa ou impedem o exercício de uma atividade lícita e moral. No artigo 150, nós temos o princípio da imunidade recíproca, que nenhuma entidade política poderá exigir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de outros. São conhecidas como as imunidades genéricas as hipóteses previstas no artigo B, nas letras B, C e D do inciso 6º do artigo 150. E ele fala que é vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil. E sobre a imunidade da contribuição sobre o lucro líquido, o artigo 149, parágrafo 2º, fala que as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico não incidirão receitas decorrentes disso. O princípio da uniformidade de tributo estadual ou municipal quanto à procedência ou destino de bens e serviços de qualquer natureza. O artigo 152 da Constituição fala que é vedado estipular tributos que estabeleçam diferenças tributárias entre serviços e bens de qualquer natureza.
O princípio da imunidade de tráfego interestadual e intermunicipal prescreve o artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, que é vedado estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalva a cobrança de pedágio. O princípio da uniformidade de tributo em todo o território nacional dispõe o artigo 151, inciso 1º da Constituição, que é vedado à União estabelecer tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional, ou se implicar distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal e municípios. Eu vou começar falando um pouco sobre o princípio da igualdade de tratamento de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e dos vencimentos pagos pelas 3 entidades públicas. Este princípio, ele tem como principal função evitar que a União, ao tributar de forma mais gravosa os títulos dos estados e municípios, gere uma preferência que acabe tornando inviável a emissão de títulos pelos estados e municípios. Atualmente, essa regra encontra-se sem eficácia, visto que os estados e municípios são proibidos de lançar títulos desde o início da década passada, quando uma resolução do Senado Federal regulamentou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da vedação de a União decretar a isenção de imposto das entidades periféricas. No artigo 151 da Constituição Federal, prescreve que é vedada à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. É importante esclarecer que a derrogação das isenções outorgadas pela União nada tem a ver com as resultantes de tratados e convenções internacionais, que continuarem em vigor até que sejam revogados com observância das regras que regem os direitos da gente. Princípio da transparência tributária. Este princípio, ele é uma forma de saber aquilo que está sendo cobrado por parte do governo e também de saber qual a fonte de arrecadação e a destinação desses produtos. No geral, tem se dito que há uma grande dificuldade em expor esses impostos em notas fiscais, devido aos diversos tipos de imposto que existem. E a Lei da Transparência, a Lei 2.741 de 2012, não trata só de impostos, ela trata também de taxas, contribuições e etc. Esta é uma forma dos contribuintes fiscalizar a ação governantes e exercer seu direito, ter argumentos na hora de cobrar melhorias. Vale ressaltar também que a transparência tributária, ela permite ao contribuinte saber se uma isenção ou incentivo está sendo repassado ou não, constituindo crime não fazê-la, conforme a Lei 8.137 de 90. Princípio da imunidade de pequenas glebas rurais. Este princípio, ele trata da imunidade específica e condicionada do ITR. São 3 requisitos específicos para ter imunidade. O primeiro requisito é que depende da regulamentação legal que está prevista no artigo 2º da Lei 9.393 de 1996. O segundo requisito é que o próprio proprietário explore o imóvel. Não quer dizer que ele não possa ter ajuda de familiares ou de terceiros. O que não pode haver é o arrendamento do imóvel rural. O terceiro requisito exige que o proprietário favorecido pela imunidade não tenha outro imóvel. Se ele tiver outro imóvel, mesmo que seja urbano, ele não poderá gozar da imunidade. Princípio da imunidade sobre a renda relativamente a proventos de aposentadoria e pensão percebidos por pessoas com idade superior a 65 anos. A Emenda Constitucional número 20, de 15 de novembro de 1998, promoveu profundas mudanças no sistema previdenciário brasileiro. Uma dessas alterações foi a revogação do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 153 da Constituição Federal. Hoje, a isenção está prevista na Lei 7.713,
de 1988, no artigo 6º, inciso 15. A idade de 65 anos está em desacordo com o Estatuto do Idoso. Tal proteção ao idoso não poderia ter sido retirada da Constituição, porque ela é a garantia de uma vida mais digna para o idoso, que possui altos gastos com a saúde.